Pessoal, tudo bom? Vamos dar início à resolução de mais uma videoaula. Essa videoaula é sobre o tema calorimetria. Nós estamos estudando isso nessa unidade, né? Nesse finalzinho de unidade. E vamos ao enunciado da questão. Vamos lá. Um calorímetro ideal de capacidade térmica desprezível contém 300 gramas de óleo. Aqui aparece o calor específico do óleo. Colocando no interior desse calorímetro 60 gramas de água a 80 graus Celsius, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura passa a ser 75 graus Celsius. A temperatura do óleo era... Então vamos lá. Antes de partir diretamente para a resolução dessa questão, eu quero lembrar a vocês alguns princípios básicos, alguns princípios fundamentais que vão nos ajudar a responder essa questão, ok? Vamos lá. Primeiramente, eu discuti com vocês em sala de aula sobre o que acontece quando dois corpos podem interagir termicamente, né? Então, considere que eu tenho aqui o corpo A, vou desenhar aqui um corpo A e um corpo B, ok? E vamos supor que a temperatura do corpo A, vou dizer qualquer temperatura aqui, seja 80 graus Celsius. Eu não estou fazendo correlação com a questão aqui, ok? Eu só estou discutindo aqui as questões conceituais para a gente entender o que é que a gente vai usar para resolver essa questão. E o corpo B tem uma temperatura aqui de 40 graus Celsius, ok? Se esses corpos não estão isolados, né, termicamente, ou seja, eles podem interagir, vai acontecer o seguinte, A vai fornecer energia térmica para B até que eles atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, vai ocorrer uma transferência de calor, ok? Uma transferência de calor de A para B, sempre no sentido do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, né? Se o sistema não ser forçado a computar diferente, ok? Até que eles atinjam o tal de equilíbrio térmico. Ok? E o que é esse equilíbrio térmico? Significa que os dois corpos vão ficar no final com a mesma temperatura. Ou seja, A vai fornecer uma quantidade de calor a B suficientemente para que no final A e B, ok, fiquem com temperaturas iguais, ok? E aí eu vou dizer para vocês qual vai ser a temperatura final. Vou jogar uma temperatura aqui qualquer. Vamos supor que seja 53 graus Celsius, ok? Bom, mas aí você pode se perguntar, mas professor, por que a temperatura final não é a média das temperaturas iniciais dos corpos? Ou seja, se eu somar aqui 80 mais 40, eu vou ter 120, ok? Dividindo por 2, isso aqui vai dar 60 graus Celsius, né? Então, professor, por que no final a temperatura de equilíbrio não vai ser 60 graus Celsius, que é a média das duas temperaturas? Essa foi uma pergunta que um aluno me fez. Não vai ser, nesse caso aqui, igual a 60, né? Porque eu estou considerando que os dois corpos não são da mesma substância, ok? Como assim? Vamos voltar aqui para a questão. Na nossa questão, nós temos óleo, ok? Nós temos óleo e o calor específico do óleo é igual a 0,5, ok? Cal por grama grau Celsius. E eu tenho água e o calor específico da água é igual a 1 cal grama por grau Celsius, né? O dobro do óleo. Bom, eu só estou trazendo isso para mostrar para vocês que substâncias diferentes possuem calores específicos diferentes. Isso significa que a quantidade de calor necessária para aquecer em 1 grau uma substância pode ser diferente da quantidade de calor necessária para aquecer a outra substância. Observe que, como o calor específico da água é maior do que o da
né? Eu estou falando nesse calor específico, é maior do que o calor específico do óleo, eu vou precisar de mais calor para variar a temperatura da água em 1 grau do que variar a temperatura do óleo, ok? Isso significa, gente, que é o que interessa agora, que eu vou falar para vocês, que a temperatura de equilíbrio vai depender muito do que? Do calor específico das substâncias que estão envolvidas no processo e também da quantidade de massas, tá certo? Então, por isso que nem sempre a temperatura de equilíbrio vai ser o que? A média das temperaturas, ok? Isso ocorreria, por exemplo, se nós estivéssemos tratando aí de substâncias de mesmo calor específico em uma dada proporção de massa entre essas substâncias, ok? E eu estou falando isso exatamente para responder a dúvida que isso ficou, ok? De um estudante. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Calor é diferente de temperatura. Calor é energia térmica em trânsito, ok? Temperatura, de maneira geral, a gente pode dizer que representa o grau de agitação das partículas que compõem uma substância. Vamos lá. Imagine que eu tenho uma porção de água e eu quero ferver a água. Ou seja, se eu quero ferver a água, eu quero elevar a temperatura da água. Como é que eu elevo a temperatura da água? Ligo o meu fogão e a chama do fogão é que vai fornecer essa energia térmica, ok? Para variar a temperatura, são coisas diferentes. Uma coisa é a energia, né, da chama, outra coisa é você depois medir a temperatura da água, que vai estar associada agora à agitação das partículas que compõem aquela porção de água, ok? Estou falando isso porque durante a aula muita gente ainda estava confundindo temperatura com calor, beleza? Então vamos lá. Agora, diante disso tudo, como é que eu utilizo esse conhecimento para resolver essa questão? Vamos lá. Como nós estamos tratando de um sistema termicamente isolado, ou seja, isso significa que o sistema não está cedendo calor para o meio externo, nem está também recebendo calor extra que não seja dos próprios corpos. Ou seja, todo o calor aqui ele vai estar fluindo de um corpo para o outro, né? No nosso problema, sendo especificamente aqui, nós temos duas substâncias, ok? Nós temos o óleo, e aí agora eu vou começar a responder a questão. Passar essa linha aqui, a partir de agora eu vou me concentrar na questão. Então observe, nós temos aqui o óleo, ok? E nós temos a água. Esses dois corpos vão interagir, né? E um vai fornecer calor ao outro, até que eles atinjam, ó, o que a questão diz aqui no finalzinho, o equilíbrio térmico. Beleza? Isso significa que se eu somar os calores, o calor de quem está cedendo com o calor de quem está recebendo, eu tenho que encontrar um resultado igual a zero. Pelo quê? Pelo princípio de conservação da energia. Veja, eu estou falando de um sistema termicamente isolado. Isso significa que os corpos não estão recebendo calor do meio externo, ok? Nem tampouco estão perdendo calor para o meio externo, ok? Então, se eu fizer isso, eu vou ter o seguinte, né? Eu posso fazer assim. O calor do óleo mais o calor da água tem que ser igual a zero, ok? Bom, mas veja, no nosso problema nós estamos tratando de situações em que ocorra mudança de estado físico, ok? Então, nesse caso, nós vamos adotar aqui a equação que eu falei para vocês. A gente vai adotar o calor sensível, que é calculado assim: massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Ou seja, que a gente fala o quimacete, ok? Vamos lá. Então, aplicando essa equação para cada uma dessas substâncias, né? Eu vou encontrar massa do óleo vezes calor específico do óleo vezes variação da temperatura do
óleo, vou botar aqui assim no pezinho, mais a massa da água vezes o calor específico da água, vezes variação da temperatura da água, tudo isso igual a zero, ok? Lembrando que esse ΔT representa a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos temperatura inicial. Aplicando isso aqui, né, nessa equação, vamos encontrar massa do óleo, calor específico do óleo, vezes temperatura final menos temperatura inicial do óleo, ok? Mais a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes temperatura final da água, menos temperatura inicial da água. Tudo isso igual a zero. Vamos coletar esses dados? Vamos lá. A questão me diz que eu tenho 30 gramas de óleo, ok? E que o calor específico do óleo é igual a 0,5 cal por grama grau Celsius. 0,5 é a mesma coisa que 0,50, ok? Substituindo esses valores aqui, eu vou encontrar 300, lembrando que o 300 está aqui, vezes 0,5, lembrando que o 0,5 está aqui, 0,50 é a mesma coisa que 0,5, vezes parêntese, né? Vamos lá. Quem vai ser a temperatura final? Lembra que eu falei para vocês aqui agora que nessa situação os corpos vão trocar calor até atingir o equilíbrio térmico, que o equilíbrio térmico significa todos estarem à mesma temperatura. Então, o que é que a questão nos diz? Ó, a questão nos diz o seguinte, vou apagar essa linha aqui e vou refazer para vocês prestarem atenção. Temperatura de equilíbrio igual a 75 graus Celsius. 75 graus Celsius. Então, isso significa que a temperatura final do óleo vai ser 75 graus Celsius. Como também vai ser a temperatura final da água, porque essa se é a temperatura de equilíbrio térmico, é a temperatura final de todos, ok? Menos, e no finalzinho aqui, ó, pede para calcular a temperatura inicial da água. A pergunta é a temperatura final do óleo. A pergunta é, temperatura do óleo era, veja, era é passado, não está perguntando é. Então, se refere aí à temperatura inicial. Continuando, né? Mais, vou botar um maisinho aqui então. A massa da água, que é de, ó, 600 gramas e calor específico igual a 1. Então, vou substituir aqui. 600 gramas vezes 1 vezes. Temperatura final da água vai ser 75. Lembrando de novo que ela é a temperatura de equilíbrio, beleza? Menos a temperatura inicial da água, que vocês podem ver aqui, ok? A temperatura inicial da água era 80 graus Celsius, a questão diz. Menos 80 graus Celsius. Tudo isso igual a zero. Então, fazendo a multiplicação, se eu multiplicar 300 por 0,5, eu vou encontrar 150 vezes, vou deixar aqui tudo isso em parêntese, né? Mais 600 vezes 1, 600. Aqui dentro do parêntese, observe que eu tenho uma adição de números com sinais diferentes. Então, eu tenho 75 positivo, o 75 positivo e o 80 negativo. Qual a regra que eu vou adotar aqui? Quando eu tenho adição de números com sinais diferentes, o que é que eu faço? Tenho que conservar o sinal do número maior. Quem é maior? 80 é maior do que 75. Então, eu vou achar aqui o valor que vai ser negativo. Então, qual a regra? Conserva o sinal do maior e subtraio. Então, 80 menos
75 vai dar 5, ok? E tenho que colocar aqui os parênteses para separar os sinais. É a regra da matemática, ok? Tudo isso igual a 0, ok? Vamos continuar. Vamos lá. Então, o que é que vai acontecer aqui agora? Vou fazer aqui a distributiva da multiplicação. Eu vou ter que multiplicar 150 vezes 75 e vou ter que multiplicar 150 vezes TI. Veja que aqui agora é uma multiplicação. Então, a regra agora muda. Então, a regra primeiro pede para eu fazer um jogo de sinal. O 75 é positivo e o 150 é positivo. Então, no jogo do sinal, sinais iguais, resultado positivo. Então, mais com mais vai dar valor positivo. Eu fazendo 150 vezes 75, ok? Eu vou encontrar 11.250, né? Veja, para essa multiplicação aqui. Agora eu vou fazer o que? A multiplicação do 150 com a variável TI. Observem. Né? Observem aqui. O 150 positivo, mas o TI negativo. Mas é uma multiplicação, ok? Para não atrapalhar, vou tirar esse mais aqui, ok? É uma multiplicação. Então, eu vou fazer o jogo do sinal, pessoal. Sinais diferentes, valor negativo. Então, vai ficar 100 mais com menos, ok? Eu vou encontrar menos. Então, mais com menos dá menos. E agora sim, eu faço 150 vezes TI, ok? 150 vezes TI, que aí vai dar 150 TI, ok? 150 TI. Aí vamos lá. Observe que agora eu tenho aqui mais 600 multiplicado por menos 5. Regra, de novo, da multiplicação. Jogo e sinal. Mais com menos vai dar menos. Ou seja, sinais diferentes, sempre valor negativo. Então, isso aqui vai dar menos. Eu já vou botar menos aqui. E agora eu faço 600 vezes 5. 600 vezes 5 vai retornar um valor de igual a 3.000, ok? Tudo isso igual a zero. Pessoal, observe aqui agora que eu tenho números, né? Números, vamos dizer, números puros, sem variável, e eu tenho um número com variável. E aí a regra da matemática é o quê? Somar os semelhantes. E mais uma vez eu tenho uma parcela positiva e uma parcela negativa. A regra diz o quê? A regra me diz, conserva o sinal do maior, ok? E subtrai. Então, quem é maior? 11.250 ou 3.000, né? Quem é maior é 11.250. Então, se eu conservar o sinal, vou conservar o sinal do 11.250. Então, eu vou ter um valor positivo aqui, tá certo? Que subtraindo vai ser igual a 8.250 menos 150 Ti, ok? Tudo isso igual a zero. Agora, eu passo 8.250 para o outro lado da igualdade, ok? Lembrando que ao fazer isso ele vai mudar o sinal. Lembre que aqui ele é positivo, então ele vai ter que virar negativo do outro lado. Isso aqui vai me dar menos 150 Ti. Não mexi com o sinal do TI porque ele não mudou de lado. Igual a menos 8.250. E aí eu faço como a matemática me pede, multiplico todo mundo por menos 1. Multiplico todo mundo por menos 1 porque aqui a variável está negativa. A gente não pode ter variável negativa. Só por isso eu estou multiplicando por menos 1. Se a variável já estivesse positiva, eu não precisava multiplicar por menos 1. Mas não é o caso, ok? Retornando aqui. Multiplicando todo mundo por menos 1, o efeito vai ser mudar o sinal, ok?
Quem era mais vira menos, quem era menos vira mais. Como no caso todo mundo é menos, todo mundo vai virar mais, ok? Então vou ficar com 150 Ti igual a 8.250. Aí eu venho para aqui. Agora é só dividir, né? Não, Ti vai ficar 8.250 dividido por 150. Fazendo esta divisão, nós vamos encontrar o resultado igual a 55 graus Celsius. Isso significa que a temperatura inicial do óleo era de 55 graus Celsius, ok? Por quê? Porque a água forneceu uma quantidade de calor suficiente ao óleo para que ambos, ao final do processo, ficasse a temperatura de equilíbrio, que era de 75 graus Celsius, ok? É isso, pessoal.